Boa noite, irmãos. Nós vamos estar começando mais um culto de estudo, que nós possamos aprender mais uma porção da Palavra de Deus e que nós possamos receber dele sabedoria para poder entender. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós somos gratos, Senhor, por estarmos na sua presença, Senhor Deus, e podendo, Senhor Deus, ouvir a tua palavra e que o Senhor possa estar dando, Senhor, sabedoria para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer. A mesma sabedoria que o Senhor está dando ao pastor que vai estar trazendo o ensino, nós possamos ter, Senhor Deus, a sabedoria vinda de Ti, para poder entender a Tua palavra e poder Te adorar cada vez mais. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas imperfeições. No santo nome de Seu Filho Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Bom, irmãos, vamos estar lendo Romanos 11, de 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Por quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Teremos agora um momento missionário com a irmã Fátima. Boa noite, amada igreja. Estamos aqui esta noite para dar um resumo da nossa campanha de missões nacionais 2020. Queremos agradecer a oração dos irmãos, a participação de todos os irmãos nos desafios, na cantina Pé na Estrada. Irmãos, nós sabemos que as coisas não estão fáceis, que os irmãos estão contribuindo pela fé, e é pela essa mesma fé, irmãos, que nós vamos ultrapassar o nosso alvo. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da equipe de missões, a participação de toda a nossa igreja, irmãos. Nossa igreja é uma igreja abençoada, nós temos um pastor que nos apoia, que participa conosco em todas as programações, em todos os desafios, né? A família do pastor são pessoas que participam, que nos apoia as suas ovelhas na campanha, e nossa missão, irmãos, é compartilhar o amor de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós temos tido muitos problemas, né? Nós temos tido, como é que eu posso dizer? Nós temos tido muitos problemas, irmãos, mas Deus tem nos livrado de cada um deles. Deus tem nos levantado de cada um deles, né? Temos passado por problemas, temos passado, irmão, mas é aquilo, temos passado, mas não significa que nós continuamos com o problema. Deus tem vindo ao nosso alcance, tem vindo até nós e tem nos resgatado, irmãos, tem solucionado os nossos problemas, né? E Deus está sempre ao nosso lado. Está sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos abençoando, nos confortando, irmãos, atendendo às nossas súplicas. Então,
o que podemos fazer por Deus? Nós precisamos compartilhar, irmãos, tudo isso que nós estamos tendo por Deus. Deus tem nos dado, nós temos que compartilhar com aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, ainda não alcançaram, não foi alcançado por esse amor imenso que é o amor de Deus. Irmãos, vamos continuar orando. A nossa campanha de missões nacionais ainda não acabou. Nós temos o mês de outubro todo para poder fazer a nossa campanha, Nós teremos vitória, porque nós temos Deus ao nosso lado, nos ajudando, suprindo todas as necessidades da nossa igreja, de cada irmão, de cada família. Não podemos nos entristecer. Precisamos avançar, irmãos, porque eu amo, eu compartilho, eu oro e eu reparto. Isso é que Deus nos deixou para que nós possamos fazer, irmãos. Então não vamos desanimar com a nossa campanha de missões nacionais, não, irmãos. Vamos avançar, continuar avançando. Nós temos um propósito e como a irmã Fabiana pregou no domingo, Deus deu um dom para cada servo seu. Cada servo tem um dom. Ninguém está sem seu dom. Todos têm um dom. E vamos descobrir o dom que Deus nos deu. E vamos praticar o dom que Deus nos deu. A nossa igreja é uma igreja missionária. Então vamos fazer missões. Missões com alegria, missões com amor. Quantos trabalho a Junta de Missões Nacionais está fazendo, irmãos? Quantos trabalho, e nós estamos por detrás de cada trabalho desse, sabia? Nós estamos ali, com o nosso pedacinho, a nossa igreja está ali em cada trabalho. Então vamos continuar o nosso trabalho, vamos orar que nossa feira de missões está chegando. Então, vocês sabem, não iremos ter a nossa feira presencial, mas não vamos deixar de fazer, Vamos fazer sim, porque nós somos servos de Deus, somos servo fiel. Nós novamente vamos fazer a nossa feira missionária virtual. Então, irmãos, eu peço que ore por nossa feira, que vai ser agora em outubro. Ore que Deus nos capacite para que possamos orar, para que nós possamos ofertar, para que nós possamos fazer o nosso ID, fazer aquilo que Deus mandou para nós. Então, minha palavra é essa, irmãos, que os irmãos possam continuar orando. Nós precisamos da oração dos irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite abençoada para cada um de nós. Que o nosso Deus esteja visitando cada lar nesta noite, em nome de Jesus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele e pra Ele são todas as coisas.
A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Boa noite a todos que estão conosco nesse estudo bíblico desta noite. Que Deus possa estar abençoando cada família, cada irmão, enfim, todos que compartilham este momento. O nosso desejo é que a graça do Senhor Jesus, as bênçãos do Senhor esteja repousando sobre cada um dos irmãos e das irmãs. Nós somos gratos a Deus por mais este estudo que estaremos ministrando e desejamos que o estudo possa nos abençoar, que sejamos abençoados através deste estudo desta noite. Jesus, em todo o tempo do seu ministério, ele ensinou falando, ensinou testemunhando, ensinou de todas as formas da sua vida. Mas houve alguns momentos especiais no mistério de Jesus em que ele deixou para nós ensinamentos especiais. Nós vamos orar e após então nós estaremos assim estudando mais um pouco a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, por esta noite.
Muito obrigado, Senhor, por esta quarta-feira, ó Pai, em que temos o privilégio de estarmos, ó Deus, na Tua presença, Pai querido, compartilhando a Tua palavra. E agora, Senhor, quando ainda não lemos a palavra, vamos dar início ao estudo bíblico, nós queremos pedir pela Tua igreja, Senhor. Queremos pedir pelos Teus servos, Pai querido, que nesta noite estão também, ó Deus, buscando conhecer um pouco melhor da Tua vontade. Que a Tua graça bondosa esteja repousando em cada vida, Senhor. Pedimos, ó Pai, por aqueles que necessitam, Senhor Deus, nesse momento, a graça do Senhor nas suas vidas, especialmente no que diz respeito à saúde física, Senhor, que é tão necessária para que nós possamos, assim, realizar a Tua obra. Nós queremos te pedir, ó Deus, especialmente pela família, Pai querido, da irmã Zilmária, do irmão Carlos, Senhor Deus, irmã Fátima, Pai querido, irmã Jenny, irmã Ceci, e enfim, ó Deus, tantas outras casas, Pai querido, lares, em que necessitam, Senhor Deus, que o Senhor derrama o bálsamo da cura, o bálsamo, Senhor Deus, da restauração, Pai querido, destas vidas, para nossa alegria, mas sobretudo para a glória do Teu nome. Continua conosco, Senhor Deus, com cada um, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, que nesta noite estão conosco neste momento estudando a Tua palavra. Abençoa as crianças, ó Deus, filhos, ó Pai, dos Teus servos, Pai querido, que também fazem parte, Senhor Deus, deste conjunto de famílias, ó Pai, da Tua igreja, em que as crianças possam, Senhor, estar recebendo do Senhor toda a assistência necessária para que eles possam crescer, ó Deus, conhecendo a Tua graça, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fique conosco, Pai querido, nos abençoe nesse estudo. É no nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Amém. Amém. Pois é, irmão, nós separamos para compartilhar com os irmãos estudo do Senhor Jesus com respeito às bem-aventuranças. Eu gosto muito desse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos traz esse estudo maravilhoso em que fala a todos nós do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Que na realidade, hoje a igreja, nós poderíamos dizer que seria o nosso relacionamento com Jesus, que é aquele que nos ensina através da palavra e aquele que tem nos abençoado com todas as bênçãos através do Espírito Santo. Mas esses ensinos de Jesus, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, são ensinamentos práticos para toda a nossa vida. Eu tenho falado em outras ocasiões que esses ensinos de Jesus, do capítulo 5, que são as bem-aventuranças, que segue até o capítulo 7, norteiam ensinos ético, moral e espiritual. E todo esse conjunto de ensinos de Jesus para nossas vidas é necessário em que aprendamos para que possamos ter uma vida feliz, uma vida em que possamos agradar a Deus em tudo, ou quase em tudo daquilo em que nós fazemos, porque assim o Senhor espera de nós. Então esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, até o último
ensinamentos de Jesus, capítulo 7, nós encontramos ensinos práticos que vão nos abençoar, e eu separei para esta noite compartilhar com os irmãos nesta quarta-feira. Jesus, nesses ensinamentos do capítulo 6, verso 22 e verso 23, Jesus vai trazer uma orientação, dizendo nesse capítulo, Jesus fala da lâmpada do corpo, que são os olhos. Jesus vai dizer que a lâmpada do corpo são os olhos. E nós então entendemos que Jesus, ele está ministrando este ensino, e este ensino ele tem um texto que é o capítulo 6, verso 22 e 23, mas ele tem também o contexto desse ensino e o pós-texto desse ensino. E nós, então, para entendermos melhor, nós tomamos como base o contexto e o pós-texto do capítulo 6, verso 22 e 23, que é do 19 ao 21, e depois o verso 24, tá, queridos? No verso 19 ao 21, Jesus vai tratar a questão do coração. O teu coração vai determinar onde estão os teus olhos, tá? Onde está o teu tesouro, se está na terra ou se está no céu. O capítulo 6, do 19 ao 21. Tá? Então, após Jesus tratar desse assunto, ele vai nos tratar do assunto falando com respeito à lâmpada do corpo, que são os olhos. E nós entendemos que o coração vai determinar a luminosidade dos olhos. Ou os olhos são trevas, ou os olhos são luz. Os olhos são luz. Então, é o nosso estudo desta noite. Os olhos como lâmpada para o corpo. E Jesus vai também tratar, já lá no verso 24, com respeito a essa lâmpada que é do corpo, dizendo que não podemos servir a dois senhores, ou a luz ou as trevas. Jesus conclui dizendo: portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Essas são as expressões da palavra de Deus. Luz e trevas, duas metáforas usadas por Jesus para mostrar que precisamos ter cuidado, muito cuidado, com o nosso interior, isto é, o nosso coração, que pode refletir naquilo que nós escolhemos através daquilo que vemos. Vemos e escolhemos, sem avaliar, muitas vezes, os prejuízos que vamos ter. Então, é necessário termos bastante cuidado com respeito às escolhas que vamos fazer com os olhos. Se os olhos são lâmpada para o corpo, então é preciso ter muito cuidado, muita cautela. Em Lucas capítulo 6, verso 45, o Senhor Jesus adverte que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois da abundância do coração fala a boca. E nós ficamos então imaginando que também fala os olhos.
Provérbio 4, 23, Salomão faz uma bela recomendação. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Jesus é muito enfático quando usa algumas figuras de linguagem para demonstrar verdades em seus ensinos, como podemos ver nos textos da Palavra de Deus já mencionado. Os olhos são lâmpada para o corpo. E Jesus vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, 22, 23. Então o texto nos chama a atenção, a todos nós que estamos nesta noite, neste culto de estudo bíblico, precisamos entender bem esta colocação de Jesus. E nós ligamos, como já falamos, o contexto desse texto, tá? Que é o verso 21, que Jesus vai afirmar, pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, os olhos funcionando como lâmpada para o corpo, vai refletir os sentimentos do coração. Se o coração tem coisas boas, logo os olhos vão ver coisas boas. Mas se o coração tem coisas ruins, logo o reflexo dos olhos serão também coisas ruins. E nós trouxemos como exemplo a história de Acã. Todos nós conhecemos bem essa história de alguém em que estava no acampamento e levou para sua tenda algo em que viu e o coração desejou, e o resultado foi terrível, porque Deus não se agradou do comportamento de Acã. Pereceu Acã, toda a sua família. Apenas os olhos contemplaram, mas o desejo, na realidade, foi do coração, centro dos desejos, das aspirações. Não é Acã o único que sofreu consequência porque não guardou o coração. Tá? Temos Geazi, um outro exemplo mau, que partiu do coração. Quando Geazi estava com Eliseu, naquela história de Naamã, ele presenciou Naamã oferecendo dádivas a Eliseu pelo benefício que recebeu da cura da lepra. Eliseu viu e Eliseu colocou no coração em que ia usufruir daquela bênção e voltou para pegar as dádivas que Naamã havia oferecido a Eliseu. Recebeu, mas como recompensa de um coração mau, de um olhar mau, recebeu também a lepra de Naamã. Então, são muitos exemplos que nós poderíamos contar, que vai caracterizar que esta expressão de Jesus, com respeito aos olhos, lâmpada para o corpo, tem a considerar
o contexto do texto e o pós-texto. É um conjunto de expressões, de metáforas que Jesus usou para trazer esse tão belo ensino com respeito ao cuidado que devemos ter das coisas que nossos olhos contemplam. Pois bem, poderíamos contar a experiência também de Miriam. Miriam é um caso atípico de alguém em que olha, percebe e toma atitudes que não são atitudes boas, como foi a de Miriam, quando achou em que Deus não falava apenas através de Moisés, poderia falar também através dela. Então a palavra de Deus disse Miriam, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? O profeta, o homem de Deus era Moisés, e até aí Moisés era o instrumento em que Deus usava para falar ao povo. E ela queria também ter poder como Moisés. Eu creio que foi uma situação invejosa. Estava no coração de Miriam, e ela expôs, porque viu os prodígios que Moisés realizava. Olhos bons, coração bom. Então, fica conosco esse estudo desta oportunidade, para que a gente possa estar cuidando do nosso interior. Provérbio também nos traz uma lição, no capítulo 17, versículo 9, o escritor vai dizer que enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, se as coisas partem do coração e chega ao nosso entendimento, e nós percebemos através da visão, dos olhos, então cuidamos do nosso interior para que sejamos felizes. E nesse texto ainda, Jesus vai falar com respeito ao tesouro no céu, tá? Que devemos ajuntar. Não ajuntei esse tesouro na terra. Muitos estão, através do que vê, das escolhas que fazem, tentando ajuntar tesouros aqui. E os nossos olhos, que são bons, eles devem estar fitos nos céus, fixados nas coisas do alto, nas coisas de Deus, para que nosso corpo possa desfrutar das bênçãos de Deus, tá? O coração e os olhos na mesma direção, para que sejamos assim abençoados por Deus. Jesus também vai falar que ninguém pode servir a dois senhores. Lá no verso 6:24, não podeis servir a Deus e às riquezas. Tá? Então nós lidamos com valores que os nossos olhos contemplam, mas isso deve ser considerado coisas daqui, e a nossa aspiração, a nossa busca deve ser o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Tá? Então Jesus liga essas duas questões, o dinheiro e as coisas daqui, tá? E vai dizer sobre o olho bom e o olho mau. Por certo, vivemos muitas vezes essa experiência, e o meu conselho é que devemos guardar os nossos corações para que os nossos olhos possam ser iluminados pelo Espírito de Deus e possa, na verdade, nos conduzir em caminhos que sejam os caminhos de Deus,
não os caminhos do mundo, nem os caminhos das coisas que desagradam a Deus. Se os nossos olhos forem bons, logo todo o nosso corpo terá luz, tá? Porque nós guiamos os nossos olhos pelo aquilo que está no nosso coração, que é fazer a vontade do Pai Celestial. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém.